E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida espetacular do Garev, jogado contra Jan Krzysztof Duda, no torneio mundial de rápidas de 2018, onde o Garev abre com o peão em G4, a Grob, considerada por muitos o pior primeiro lance que você pode jogar no xadrez, a pior abertura que existe, né? Qual é a ideia da Grob? Por que ela é tão ruim? Bem, você tá jogando fora do centro e tá enfraquecendo a ala do rei. Por que ela é jogada então, né? Qual que é a justificativa? Ela é uma abertura bem truqueira, como vamos ver. O jogador de brancas ele tem várias armadilhinhas, é bem difícil de você jogar corretamente isso daqui de pretas, você tem que ser muito preciso, então ela é perfeita para esse formato no qual a partida foi jogada, é o formato de partidas rápidas, onde as pretas têm que jogar mais instintivamente do que no cálculo bruto, né? Jan Krzysztof Duda joga então o peão em D5, temos bispo em G2, então ó, claramente você jogou a Grob, você não vai defender esse peão de G, não tem por que jogar H3, por exemplo, né? É um lance ruim, porque o adversário pode simplesmente ocupar completamente o centro do tabuleiro e, essencialmente, você não tem compensação nenhuma por isso aqui que você está fazendo. A ideia, de fato, é você sacrificar o peão de G, jogando o bispo em G2, o adversário captura o peão de G e você tenta complicar a vida dele, argumentando que a saída do bispo foi ruim, porque, de repente, o jogador de pretas tem o peão de B7 bem fragilizado. Então a ideia é, você aproveita desse bispo, você aproveita do fato de que o bispo saiu e que B7 está frágil e joga peão em C4. E de repente, o adversário tem algumas decisões a fazer. Normalmente a ideia para o jogador de pretas é relativamente simples, né? O jogador de pretas quer fechar o nosso bispo, então ele joga peão em C3, perdão, C6, e as brancas capturam e jogam dama em B3, dando um duplo aqui nos peões e restabelecendo a igualdade material. Nessa situação, por exemplo, para as pretas, o correto é defender o peão central e deixar o peão da casa de B7 cair. Então jogar cavalo em F6 e deixar a dama por B7 ser jogado. Em nível amador, né, como eu disse que a Grob é bem truqueira, tem alguns jogadores de pretas aqui que não sabem muito bem administrar a posição, podem jogar um lance mais errado, como dama em C7, e deixar o peão central cair, que já deixa as brancas numa situação melhor. Podem jogar, por exemplo, o peão em E6, que já deixa as brancas ganhas, porque, né, o bispo não volta mais, então dama cheque ganha uma peça. Na partida mesmo, o Duda jogou uma coisa completamente diferente do peão em C6, que é a linha principal. É difícil falar que é a linha principal, sendo que tem, sei lá, 10, 15 jogos de mestre com essa linha específica sendo jogada. Mas o Duda faz um belo argumento contra a Grob. Ele avança o peão e ele cai na armadilha principal, né? Pendura o peão da casa de B7, aí depois de cavalo em D7 ele deixa a torre cair, temos dama toma bispo e essencialmente o que o Jan Krzysztof Duda tá falando é: cara, tua abertura é tão, mas tão ruim, que até quando ela dá certo, ela deu errado. Dá uma olhada na posição, eu pendurei minha torre. Mas olha para as brancas, para onde é que você vai fazer o roque? Olha só, eu tô ameaçando a sua torre aqui de volta, você vai ter que mexer o peão de F, você já mexeu no peão de C, então o roque longo é inseguro, né? O roque curto nunca foi uma opção e eu tô bem à frente em desenvolvimento, então a posição é bem desconfortável. Isso daqui é um gambito contra a abertura truqueira, o Duda joga um truque. E isso é o Mundial de Rápidas, por isso que xadrez rápido é tão interessante, né? E o Garev diz: meu amigo, eu sou grobeiro, eu me livro dessa situação e de outras muito piores porque eu já me coloco em posições ruins logo no primeiro lance, né? Você acha que me forçar numa situação ruim, isso aqui é a zona de conforto do jogador da Grob, né? É uma situação bem complicada. Então, jogador de Grob aqui, Garev, joga F3. Não está nem mesmo ameaçando o bispo porque a dama tá cravando o peão à torre, mas pelo menos não perde a torre. Temos então E5 por parte do Duda, peão em D3 por parte do Garev, e o Duda vai para uma ideia que não era exatamente a maneira correta de seguir. Ele joga F5. O que ele está tentando com esse F5? Ele está tentando um E4 no futuro. Por quê? Se o rei das brancas está fadado a ficar no centro, E4 vai ser a ruptura, que vai expor esse rei. Se peões forem trocados no centro, esse rei será exposto. O que o Duda não viu é que o Garev tinha um plano agora para tirar o rei dele no centro mais rápido do que se imagina. Então nós temos dama em A4, desenvolvendo a dama, bispo em H5, o bispo tem que sair porque se o peão de E4 se movimentar, o bispo cai, né? O bispo só estava seguro por conta da cravada, e cavalo em A3, e de repente as brancas desenvolvem de maneira muito criativa, gerando problemas para as pretas, olha só. Natural seria cavalo em D2, ficando de olho no E4. Agora, cavalo em A3 é a criatividade humana
né? Gerando problemas aqui. Por quê? O que você tá ameaçando? Cavalo em B5 é chato. Pô, ameaço duplo, ameaço peão. No mínimo ganha um peão. Então o Duda tem que jogar C6 para lidar com isso. Bispo em D2, cavalo em F6 e roque longo, muito mais rápido do que imaginado, porque o Duda teve que reagir com C6, atrasando o próprio E4, né? De repente o Garev faz um roque longo aqui, tá? Que não é a condição ideal para o roque, mas é melhor do que deixar o rei no centro, correto? Bispo em E7, bispo em B4, o Garev, ó, tá querendo trocar material. Claramente, as pretas não podem deixar isso acontecer porque sacrificaram a qualidade para chegar onde estão. Troca de peças apenas vai levar as brancas a uma situação mais favorável. Então ele avança C5, bispo em A5, roque, cavalinho em H3, desenvolvendo mais um cavalo para o canto de maneira criativa, e vem o E4. Qual que é o problema do E4 agora? O E4 é um lance que foi muito bem preparado, mas chegou na hora errada, certo? O E4 aqui não é um bom lance. Depois de cavalinho em H3, tudo que o E4 faz ele enfraquece a casa de F4. Então o Garev pula com o cavalo na casa de F4, bispo em F7, ele captura o peão em E4 e ele aproveita o fato da abertura da coluna G depois do seu primeiro lance G4 para atacar o rei negro. Ele coloca a torre na casa de G1 e de repente as brancas estão com problemas. Não é tão simples de lidar com esse ataque. O Duda tenta então algumas manobras interessantes. Cavalo em E5 para colocar o cavalo na casa de G6. E praticamente, né, todo o material das brancas está do lado errado do tabuleiro. Nós temos cavalo, dama e bispo do lado esquerdo do tabuleiro, quando a gente gostaria que todo esse material estivesse aqui na ala do rei para poder atacar esse rei que está exposto. Então, o Garev começa aqui a trazer as peças. Primeiro, bispo em C7, ameaçando o cavalo. O cavalo vai para a casa de G6, ofertando a troca. Agora, dama em A6, trazendo a dama. Rei em H8 para sair da cara da torre. E temos cavalo em B5, por último, trazendo o cavalo, certo? Começando, pelo menos, a trazer o cavalo. O cavalo é lento, ele demora alguns lances para chegar. Temos, então, cavalo por F4 por parte do Duda, tentando trocar alguns atacantes para ver se ele alivia a pressão. Bispo por F4 e o Duda está sendo completamente dominado. Gente, um cara de 2.740 pontos de rating, sendo completamente dominados em 20 lances pela pior abertura do xadrez. O Duda tá buscando contra-jogo. Bispo em H5, tentando bater no peão da casa de E2. Dama em E6, batendo no bispo. Dama em D8, defendendo. E agora cavalo por peão de A7. Não somente captura um peão, mas também prepara para vir para a casa de C6, onde ele ameaça a dama e o bispo de uma vez. Então ele vence uma peça. Para não perder uma peça essencialmente, né, as pretas se colocam aqui, ó, numa meia cravada com torre em E8. Temos agora cavalo em C6, batendo na dama e no bispo. Dama em B6, cravando o cavalo. E o Garev encontra uma táticazinha muito bacana. Ele joga cavalo por peão de D4. Ele fala, olha, não tem problema que você me colocou numa cravada. Eu saio da cravada, capturando o peão e defendendo a dama. E aqui agora, se você captura minha dama, né? Eu tenho cavalo por dama e eu tô simplesmente melhor, porque eu tô com 4 pontos de material à frente. E se por um acaso você tomar o meu cavalo, você perde a dama. Então, o Jan Krzysztof Duda sai com a dama, jogando dama em A5, ameaçando o peão da casa de A2. E a ideia é clara, né? Você vai ter que colocar o seu cavalo em segurança, eu vou capturar o peão, né? Restabelecendo aqui parte do material. Provavelmente o que ele estava esperando é algo como cavalo aqui na casa de F5, sabendo que as brancas seguem melhores. No entanto, o lance que veio, Duda com certeza não esperava, é um lance arrematador. Isso daqui é uma maravilha. Olha que lance forte. Torre por peão de G7, um belíssimo sacrifício de torre que não pode ser aceito de maneira nenhuma. Por quê? Aqui o cavalo tá caindo, né? Mas ele não pode também ser tomado. Veja só, se peão toma cavalo, torre por E7, ao mesmo tempo você não pode capturar a torre que tá caindo, porque nós temos checkmate aqui na sequência, com o cavalo entrando em F5 com cheque, em H8, bispo em H6 ameaçando esse checkmatezinho aqui, ó, bem chato, bem difícil de lidar, e você não tem uma boa maneira de cobrir esse checkmate, perfeito? Então, ó, digamos que torre na casa de G8, dama toma em E7. Então aqui a gente tá renovando, bispo cheque, torre toma, dama toma cheque, né? Então, o jogador de pretas não pode aceitar a torre de maneira alguma. Na prática, ele joga bispo em D8, descobrindo um ataque na dama. Torre em E7 é uma boa maneira de cobrir o ataque, você já estava sacrificando a torre mesmo. Dessa maneira, você sacrifica a torre como um sacrifício de qualidade, né? Bispo toma,
E agora, cavalo em C6, recuperando aí o material, porque dá um duplo na dama e no bispo. Então a ideia é que a dama vai sair capturando o peão, e você pode, é claro, recuperar o seu material a bel prazer. Cavalo toma bispo, né? É o que se imagina. No entanto, estamos falando aí de jogadores muito criativos. Dama toma peão, e ao invés de cavalo por E7, que provavelmente, sejamos sinceros, é o melhor lance aqui na posição, ele joga bispo em E5. Então ele crava o cavalo e ameaça ganhar o cavalo dessa maneira, que é um pouco mais forte. Por quê? Também estamos ameaçando, é claro, cavalo toma bispo, seguido por bispo toma cavalo cheque, que ganha a torre aqui, né? Então é uma sequência muito bacana. Temos dama cheque, rei D2, peão em E3, rei em E1, as brancas escondem o rei na casa de E1, e olha, isso é muito relevante. Esse avanço peão em E3 é um avanço muito relevante, tudo bem? Por quê? Rei em C2 poderia ser jogado, mas ainda tem alguns cheques. Então, talvez o Garev achou que o seu rei ficaria mais seguro em E1 por não ter nenhum cheque. O cavalo está cobrindo aqui o único cheque possível de dama. O bispo está cobrindo essa diagonal inteirinha, então não vai ter problema nas casas escuras. Mas ele coloca o rei numa situação onde ele está meio preso, dá uma olhada. E isso daqui, ó, enfim, tô dando uma dica do que pode acontecer mais pra frente, né? Temos a dama de volta aqui pra casa de A8, e nessa posição, as brancas estão completamente ganhas. As brancas têm N maneiras de ganhar. Simplesmente recuperam o seu material. Por exemplo, dá pra recuperar a peça tomando o cavalo, né? Ó, bispo toma cavalo, bispo toma, dama toma cheque. É uma maneira de ganhar. Cuidado. Nem todo lance aqui é o que parece. Cavalo toma bispo e de repente cheque mate. Viu o que eu falei? A ideia do adversário é ter cortado as casas do nosso rei, ou melhor, do próprio Garev ter cortado as casas do rei dele de propósito para tirar os cheques, acaba colocando ele numa situação complicada. Então, não vendo uma sequência clara para seguir o ataque, o Garev permite algo que ele não deveria, né? Para vencer, ele deveria, claro, tomar o cavalo com cheque, né? E nessa situação, por exemplo, existem vários lances vencedores, como por exemplo D4 para poder envolver a torre de alguma maneira, ou B4 também para poder envolver a torre pela casa de A1, já que a dama está protegendo a casa. Note que essa torre não consegue jogar, porque, por exemplo, se torre em F8, cavalo em E7, checkmate. Ele tem que ficar de olho nesse pulo de cavalo, que é muito interessante. No entanto, o Garev, ele permite algo que ele não deveria. Ele joga o B4 muito cedo, permite torre G8. Não era para ter deixado torre G8 ter sido jogada, porque torre em G8 vem com o tempo e ameaça checkmate. Então, de repente, né, o jogador de pretas tem contra-jogo. E nem todo lance que nós adoraríamos jogar, nós podemos jogar mais, né? Então, ó, nessa posição, por exemplo, torre em A1, que a gente adoraria jogar, torre G1 checkmate. Então, a gente precisa ficar ligado nessa ameaça. E não é tão simples de defender a ameaça, na verdade. Bispo toma cavalo é forçado, seguido por dama toma forçado novamente, porque agora rei em G7, perdão, torre em G7, e agora a torre está completamente cravada e, por consequência, não pode dar checkmate. Mas as brancas estão totalmente congeladas aqui também, né? Essa é uma posição empatada, porque as brancas não podem fazer nada. Se esse cavalo se move, né? Já vimos que tem o checkmate de dama, e se você joga um lance que é muito natural, como o que foi jogado na partida, né? Torre em A1, e o nosso herói, que estava ganho com a Grob em 20 lances contra um super grande mestre, perde o jogo porque o Duda não vai perdoar. Ele não vai perdoar os erros. Ele não vai jogar um lance natural, que provavelmente é o que o Garev estava esperando. Não vai jogar dama em B7, permitindo torre na casa de A7 e um ataque brutal que ganha a dama e o jogo, né? Ele não vai jogar isso. Ele vai jogar dama por cavalo. E, de repente, a dama tá ameaçando o checkmate aqui, a torre tá ameaçando o checkmate aqui. São duas ameaças de mate, porque você se colocou numa rede de checkmate. E agora, se você capturar a dama, torre checkmate, né? Se você segue com qualquer outra sequência, dama checkmate tá sendo ameaçado. Temos, então, dama em F8, check, torre G8, dama em F1 para defender as duas ameaças de checkmate. Só que, enfim, né, nisso você perde completamente o seu ataque. Você acabou de perder um cavalo, porque o cara tomou um cavalo de graça. E peão toma B4. Pretas tem 2 peões a mais. E nós temos uma peça a menos e um complexo de cores escuras enfraquecidas. Rei em D1, saindo da rede de checkmate. Dama em D6, ameaçando entrar aqui na casa de D4. Rei em C2, dama em D4. Torre em A6 tentando alguma coisa. Bispo em A2 é um belíssimo sacrifício de bispo, né? Visando tirar a dama da primeira. Então, depois que a dama sai, estamos numa rede de checkmate. Dama cheque,
né? O Garev abandona porque rei B1, torre G1 cheque, você vai ter que entregar a dama e você vai levar mate, não importa o que você faça. Partida de quebrar o coração, mostra o poder da Grob e mostra também que, infelizmente, a Grob é tão ruim, mas tão ruim, que até quando ela dá certo, ela dá errado. É isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal. Um abraço e até a próxima.